Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Tejase Aviravirbhava Vajranaka Vajradamstra Karma Sayarantaya Tamo Grasa Grasa Om Swaha Abhaya Abhayatmani Burishta Om Shrom. Continuando, o Evangelho Essênio da Paz. Mais um trecho que estava lá em cima, o último. Pois qualquer outro te obrigaria a trabalhar duro por 7 anos, como ordenam as nossas leis. Meu pai, saí daqui por diante teu filho amante e obediente, e não tornarei a contrair dívidas, pois sei que é difícil pagá-las. Então esta promessa sentida é importante, será necessária chegares na profundidade deste sentimento de arrependimento e de prometeres que não voltarás aos mesmos caminhos. Para que seja possível, não é? Para que o renascimento espiritual aconteça, para que Deus remova todos os teus pecados e as sementes dos mesmos, e caso hajam demónios, te liberte deles. Jesus continua. Portanto, em seguida, Jesus voltou-se para aquela gente enferma e vos disse: eu vos falo em parábolas para poderdes compreender melhor a palavra de Deus. Os 7 anos de cobres e bebes e vida desregrada são os pecados do passado. Os trabalhos pesados são as dores. O filho pródigo sois vós mesmos. O pagamento das dívidas é a expulsão dos demónios e enfermidades do vosso corpo e a sua cura. A bolsa de prata recebida do Pai é o poder curador, libertador dos anjos. O Pai é Deus. As propriedades do Pai são a terra e os céus. Os criados do Pai são os anjos. O campo do Pai é o mundo que se mudará no reino dos céus se os filhos dos homens trabalharem nele juntamente com os anjos do Pai celestial. Pois eu vos digo, é melhor que o filho obedeça ao Pai e vigie os criados do Pai no campo do que venha a ser devedor do credor malvado e morejar e suar como servo para pagar as suas dívidas. Será melhor igualmente que os filhos do homem obedeçam às leis do seu Pai celestial e trabalhem a par com os anjos em seu reino, do que se tornem devedores de Satanás, o Senhor da morte, de todos os pecados e de todas as doenças, e sofrerem com dores e suor até verem pago os pecados. Não é? Vale lembrar que esta imagem dos enfermos e o sofrimento, a agonia que eles estavam a passar, ela é a mesma coisa do que aquele que está sob o poder dos demónios. Não é uma brincadeira, de todo não é uma brincadeira. Não é? Então, isto é muito importante. É uma oportunidade única de remover todos os pecados, até porque se eles não estiverem aí, eles, com certeza, na grande maioria já haverão direitos para isso. Mas de qualquer forma, não é? De qualquer forma, enquanto os pecados estiverem aí, não chegas a Deus. Enquanto houverem ofensas, muito menos. Tanto mais vale seguir os caminhos de Deus do que ficar escravos dos demónios. Jesus continua. Em verdade vos digo, grandes e muitos são os vossos pecados. Por muitos anos cedeste às tentações de Satanás, tendo sido glutões, beberrões e frequentadores de prostitutas, e vossas dívidas passadas se multiplicaram, e agora precisais pagá-las, e o pagamento é dificultoso e duro. Não vos deixeis, portanto, dominar pela impaciência já no 3º dia, como o filho pródigo, mas esperai com paciência o 7º dia santificado por Deus, e dirigi-vos depois com o coração humilde e obediente à presença de vosso Pai Celestial, para que Ele vos perdoe todos os pecados e todas as dívidas passadas. Então, durante o processo de reconsagração do templo do Espírito e da reconsagração do templo do corpo, no renascimento espiritual, no processo de renascimento espiritual, no último dia irás então
né? No 7º dia após os 7 dias de jejum completo, irás à presença de Deus, né? E pedir para retirar todos os teus pecados. Na realidade, deves fazer isto durante todo o processo, porque é a forma que vais ter para trabalhar o que precisas e chegar no nível da profundidade do arrependimento sincero e da promessa convicta de não voltar àquele caminho. Não vos deixei, portanto, dominar pela impaciência já no 3º dia, não é? Então, como eu já expliquei antes, aqui não havia o processo da reconsagração do Espírito, não estava disponível, não é? Então, pela forma como Jesus está a explicar, não é que o ensinamento não foi descoberto, ele não havia só o templo do corpo, possivelmente para a época era suficiente, não é? Agora já passámos disso assim de longe. Então, a intensidade, as convulsões, tudo era vivido nestes 7 dias. Mas tudo isto será vivido realmente para uma grande maioria, nos primeiros 40 dias. E chegando aqui a esta parte será bem tranquilo. Mas já nos primeiros 40 dias haverão muitas dificuldades. Com certeza. E da forma como as coisas estão, e é assim, e não estando no nível que estes enfermos estavam de desespero, difícil vai ser entrar no processo e se manter firme, para muitos, né? A não ser que consigas entender de facto a oportunidade que se trata. Mas é preciso não parar, seja lá por que razão for. Por muitas sejam as dificuldades, precisas de confiar dia após dia. E as coisas acontecem para quem confia. Para quem confia, se entrega e trabalha duro. Então, no final, vamos ver os pecados. Ele mencionou aqui alguns, não é? Glutões, beberrões, frequentadores de prostitutas. Então, ele mencionou alguns, mas tem mais e vamos lá no final, vamos ver, não é? Então, como eu já expliquei no início, o processo de renascimento espiritual são de 77 dias. 70 dias para a reconsagração do templo do Espírito. Mesma diferença, 70 dias para a reconsagração do templo do Espírito, 7 dias para a reconsagração do templo do corpo. Não é? Então, 70 dias, dos 70 dias, 40 dias são para a limpeza profunda. 40 dias para a limpeza profunda, 30 dias para a regeneração. Não é? Até porque o estrago que esses demónios deixam, não é? É muito grande. E o peso dos pecados também. Então, a regeneração tem a ver com todas essas áreas, as matrizes dos corpos sutis sendo regeneradas ou até substituídas, depende, mas não me importa de entrar nesse assunto. Então, 30 dias para a regeneração, 40 dias para a limpeza profunda, onde será a batalha espiritual. Então, na primeira parte, nos 40 dias, será jejum parcial, porque é muito tempo, não é? E supostamente vai estar a lidar com muita coisa difícil. Além do jejum, vais ter toda a rotina, toda a intensidade. E para aqueles que estão com demónios, vai ser bem duro, não é? Então, jejum parcial. Até porque são 70 dias. Não é? No caso, são 77 dias. Então, jejum parcial, uma vez ao dia e pouca quantidade. Uma cumbuca, não é? Pouca quantidade. E com certeza, durante o processo, irás sentir que até essa pouca comida está a perturbar o processo. E aí vais ter que ver quanto tempo terás de ficar sem comer nada. Já nos 30 dias, mantém, então, esta refeição. É sempre depois de todas as práticas do dia, exceto a prece da noite, que eu depois vou passar tudo no final. Mas é depois de todas as práticas do dia. Todas as práticas são feitas em jejum. Depois, no final do dia, ou final da tarde, não no final do dia, final da tarde, então fazes a tua refeição, pouca quantidade, uma cumbuquinha,
né? Já nos 30 dias da regeneração, continua uma vez por dia, podes aumentar um pouco a quantidade da comida. Não exagera, um pouco. É importante manter as práticas em jejum, para que as coisas possam acontecer. E aqui nos 30 dias, portanto nós ainda não falámos aqui, mas nos 30 dias o ideal é já mudar para a alimentação viva, não é? Portanto, nos 40 dias não, até porque, a não ser que já tenhas uma alimentação muito parecida, ou já tenhas essa alimentação, aí não tem o que mudar, só se alinhar com alguns preceitos, não é? Mas caso tenhas uma alimentação que as pessoas chamam de convencional, aí nos 30 dias da regeneração já passar para a alimentação viva. Isso vai te ajudar muito depois nos 7 dias de jejum completo, porque o teu corpo já vai estar numa outra dinâmica, numa outra vibração, vai ser muito mais fácil, muito mais suave todo aquele processo. Se ao contrário, começas a encher outra vez daquelas coisas que estavas a comer antes, aí depois aqueles 7 dias poderão ser penosos. Então, nos 30 dias, já começar a mudar para a alimentação viva. Idealmente. Eu não sei, já não lembro se mencionei, mas vou mencionar a questão da alimentação viva. Caso não tenhas esse hábito ou a tua alimentação não esteja nada próximo disso, não é bom mexer na alimentação porque só a quantidade, como eu falei, pouquinho, porque haverão tempos muito intensos e muitas vezes a questão da comida pega fundo, não é? Então, sim, não adianta também estares a debilitar totalmente, senão não consegues fazer o processo. E aqueles que estão mais desesperados e com problemas mais profundos, não é? Vai ser muito difícil manter, então o ideal mesmo é manter a alimentação que tens, só a quantidade reduz e depois nos 30 dias passar para a alimentação viva. Eu depois vou falar melhor sobre isto no final no final da série. Na reconsagração do templo do corpo, 7 dias em jejum completo e comunhão com os anjos e com Deus, sem comida nenhuma. Então deves comer o mínimo possível nos 40 dias e portanto, nos 70 dias, comer o mínimo possível, ir sentindo, estar bem sintonizado com o processo e ir sentindo quando até aquele pouco é demais e acompanhar esses movimentos, né? Agora tenho que reduzir, agora posso aumentar um pouquinho, né? Ir controlando isso, respeitando o processo. Então, é uma guerra, né? Na qual vais ter que colocar, se houver demónios, com certeza é uma guerra, mas até os pecados já pertencem a eles. Então, de alguma forma, vais ter que lidar com alguma coisa nestes 40 dias, pelo menos nos 40. Se respingar alguma coisa para os 30, bom, aí vai ter que lidar. Mas nos 40, alguma coisa vais ter que lidar. E entende que é uma guerra. Vais ter que colocar toda a tua intenção e no decorrer desses 40 dias vais precisar melhorar a tua lista de pecados. Sem dúvida nenhuma, porque muitos vão surgir. Coisas que já não lembras de jeito nenhum. E situações que se forem necessárias saberes, como veremos a seguir, também virão. Para que não fique nada de fora. É nestes primeiros 40 dias que, se conseguir chegar no arrependimento profundo em que almejas apenas Deus, receberás a primeira bênção, o corte do acesso dos demónios a ti, direto ou indiretamente. Então, esse corte acontece nestes 40 dias. Não é? Às vezes, situações extraordinárias, sei lá, uma situação, um evento traumático, vem para te meter medo ou qualquer coisa, cria uma situação intensa e um consegue voltar ou alguma coisa volta. Aí tem que lidar com isso. Mas isso é muito raro. Só em situações muito extremas. Mas mesmo assim, nesses 30 dias também é resolvido.
Já aqueles que não têm demónios, a sua lista não é tão grande assim, não é? Será um período intenso de comunhão com Deus, em serenidade, não é? Óbvio, jejum, 77 dias, mas em trabalho profundo espiritual, isso nem nota nada. Então, restará apenas o acesso dos demónios como a lei permite. A tentação, como é para todos. Tentação, a lei é para todos, são as regras do jogo. Nos próximos 30 dias será a regeneração dos estragos nos corpos sutis, como já havia falado, não é? Porque o estrago é grande. Muitas vezes nem dá para regenerar, tem que substituir. Mas isso... No final dos 77 dias, se correu tudo certo, não é? Todos os pecados e as suas sementes desta e das outras vidas serão removidos e perdoados por Shri Narasimhadeva, a manifestação de Deus, não é? Caso tenhas alcançado sinceridade profunda e consigas a visão dos teus pecados e o profundo arrependimento, no final dos 40 dias sentirás a libertação, como se um peso saísse de cima de ti. Imagina que tens um peso em cima que nem sabes. É pesado, mas já te habituaste àquilo. E de repente sente, sai, fica leve. Mesmo que sintas esse alívio antes do final dos 40 dias, continua até ao final. Agora imagina. Imagina que vais fazer o processo de renascimento espiritual porque estás aflito por causa dos demónios. E então queres fazer o processo de renascimento espiritual, mas na realidade só te queres livrar dos demónios. Aí livrou, para tudo. Não recomendo. Até porque todos os caminhos que te levaram para os demónios estão aí. A personalidade está aí. Tem tanta coisa, mas tanta coisa, que mesmo depois do renascimento espiritual, depois eu vou-te passar mais coisas de orientação para a frente, não é? Precisas manter esse foco e intensidade para garantir de facto que tem o renascimento espiritual e depois tem o renascimento aqui para o mundo do personagem, em que ele se coloca em outro direcionamento. E isso também dá trabalho e exige o mesmo tipo de foco. Caso contrário, vai retomar, assim que o foco começar a relaxar, vai retomar o mesmo caminho. Por muito digas, não quero. É assim que funciona. As coisas são muito mais complexas do que aquilo que parece. Então, ir até ao fim e continuar. Lembra-te, o renascimento espiritual para renascer para Deus, para a jornada exclusiva para Deus. Então os demónios vão tentar voltar através de todos os meios. Ataques, criar situações de medo para fazer cair a tua vibração, tipo assustar-te. Vão-te tentar com o que der. Então não pode dar brecha nenhuma. E a segunda parte, a mesma coisa, né? Muito foco. Mesmo depois do alívio, tem a tendência a relaxar, não relaxe. Lembra-te destas palavras. Aliás, revê estes vídeos várias vezes durante o processo, junto com os outros que eu te vou passar depois no que eu estou a montar. Se aqui neste processo de renascimento espiritual é tempo de se arrepender, de pedir perdão, de refletir e sentir o peso dos pecados e do que tens feito com a vida, após o renascimento espiritual, o foco continua intenso, mas agora em honrar as promessas feitas a Deus, no trabalhar para chegar na devoção pura, afinal foi para isso que foste perdoado. Então, o que isto quer dizer é que a intensidade continua, apenas o foco é que é diferente. E já não voltas mais. Porque é assim, esta coisa de mexer com pecados, demónios, é pesado. E depois de passares por esta coisa toda, não voltas a pôr as mãos nisto. Já te purificaste, estás limpo, não é? E se tiveres dúvidas se aconteceu ou não, aí tem coisa. Mas supostamente, se vais estar a fazer,
Eu vou estar disponível para tirar dúvidas, caso não estejas aqui no Acha, vais poder contactar e logo de início já vai dar para ver se a coisa está a entrar ou não. E tudo isso precisa ser trabalhado dentro desse tempo, que é para as coisas poderem acontecer certas. E no final vais saber, se tens dúvidas, E depois do renascimento espiritual, como eu disse, eu vou-te dar um seguimento, não é? Não voltar a mexer nessa história dos demónios, nem nada dessas coisas, nem voltar ao perdão, à culpa, a nada disso. Isso é os primeiros 40 dias. Depois é honrar as promessas feitas a Deus. Se Deus te cortou o acesso dos demónios, é porque te escutou, não é? Ou se chegas ao final dos 77 dias do renascimento espiritual e foram removidos os teus pecados, Deus te escutou. Então não é para falar mais em pecado, já foste perdoado, agora é para te virar exclusivamente para Deus. Continuando no Evangelho. Em verdade vos digo, vosso Pai vos ama eternamente, pois também vos permite pagar em 7 dias as dívidas de 7 anos. Aqueles que devem os pecados e as doenças 7 anos, mas pagam honestamente e perseveram até ao 7º dia, nosso Pai Celestial perdoa as dívidas de todos os 7 anos. E alguém perguntou, e se pecarmos 7 vezes 7 anos? Perguntou o homem doente que sofria horrivelmente. Até nesse caso o Pai Celestial nos perdoa todas as dívidas de todos os 7 anos? E Jesus respondeu, bem-aventurados são os que perseveram até ao fim, pois os demónios de Satanás lhe inscrevem todos os malfeitos em um livro, o livro do vosso corpo e do vosso espírito. Em verdade vos digo, não há um único ato pecaminoso que não esteja registado, desde o início do mundo perante o nosso Pai Celestial. Pois podeis escapar às leis feitas pelos reis, mas das leis do vosso Deus nenhum dos filhos do homem consegue escapar. E quando entrardes à presença de Deus, os diabos de Satanás deporão contra vós com os vossos atos, e Deus verá os pecados escritos no livro do vosso corpo e no livro do vosso espírito, e se entristecerá em seu coração. Então, entender que todos os pecados ficam registados, né? E os demónios depois depõem contra ti na hora certa. Também não vou entrar no mérito de como é que isso acontece. Continuando. Mas se vos arrependerdes de vossos pecados e pelo jejum e pela oração procurares os anjos de Deus, a cada dia que continuares a jejuar e a orar, os anjos de Deus apagarão 1 ano de vossos malfeitos no livro do vosso corpo e do vosso espírito. E quando a última página também for apagada e limpa de todos os pecados, entrareis à presença de Deus e Deus se alegrará em seu coração e esquecerá todos os pecados. Ele vos libertará das garras de Satanás e do sofrimento, levar-vos-á para dentro da sua casa e ordenará todos os seus criados, todos os seus anjos que vos sirvam. Então, o jejum, dentro do processo de renascimento espiritual, o jejum como um instrumento para apagar os pecados. Não é fórmula matemática, entendam isto, como eu já vos expliquei. As práticas, toda a estrutura, ela assiste o processo de renascimento espiritual, ela não é o renascimento espiritual. Isso é nas esferas divinas entre ti e Deus. Mas aqui esta é a tua parte formal do processo de renascimento espiritual. Naquela época, apenas com a reconsagração do corpo era suficiente. Pelo menos para aquela necessidade. Para o renascimento espiritual completo, é este período, nestas condições presentes, como eu já disse noutras esferas, é diferente.
Após a reconsagração do templo do espírito, a persistência no jejum completo durante a reconsagração do templo do corpo, na disciplina espiritual, na comunhão com os anjos, até o 7º dia. E Deus te abençoará com a remoção de todos os pecados e todas as sementes desses pecados. Já na reconsagração do templo do espírito, o arrependimento não é suficiente. Precisa da confissão para Deus de todos os pecados, todos eles. Vais ter que ir à presença de Deus e confessar todos os pecados desde o nascimento, que são os que podes lembrar. Não é? Faz a lista o mais completa possível e foca nisso, que em teu trabalho meditativo, coisas que esqueceste serão relembradas. Então, estes primeiros 40 dias giram em torno dos pecados. Não é? Para serem removidos, devem ser relembrados e confessados com arrependimento profundo. Preciso chegar nessa profundidade de arrependimento. Já no caso de haverem demónios, a confissão com arrependimento serve para cortar os seus direitos presentes ou futuros. Pois podes ainda não ter demónios em ti, mas se eles têm direitos, poderão vir em qualquer momento. Não é? Possivelmente eles já vão interferir bastante, mas não tenham acesso já direto, vão interferir bastante durante os 40 dias. Mas deixar direitos para eles não é interessante. Não vale a pena ter vergonha. Tem vergonha, mais uma razão ainda para colocar isso em frente a Deus. A lista o mais completa possível para não deixar pontas soltas nenhumas. Então, caso hajam demónios, eles não deixarão barato, não é? E farão tudo para não perder os seus direitos, te atacando energeticamente, emocionalmente, te desmoralizando para sucumbires ao seu poder. Será relevante fazer um vídeo acerca das resistências durante o processo, mas se bem que quando eu for falar dos implantes etéricos, ou até aquele primeiro vídeo o terceiro vídeo dos sintomas, ele já fala muito daquilo que terás que lidar durante o próprio processo. Perdão. Mas mais intensamente, porque aí será declarado, não é? Será uma coisa de guerra aberta, caso eles estejam lá. Precisas-te lembrar que Deus escuta a oração dos aflitos e se persistires, Ele virá-te libertar. Mas vais ter que fazer a tua parte, não adianta já no início de jogares para o chão e dizer eu não posso mais, que aí não adianta, não é? Os anjos de Deus virão expulsar os demónios e te proteger, mas precisas persistir até ao final dos 40 dias da forma indicada. Não é? E continuar, porque eles saem, mas depois começam a tentar voltar. Mais uma vez, no final da série vais ter todas as práticas, os mantras necessários para tudo isto. Evangelho. Dar-vos-á uma longa vida e nunca vereis doença. E se dali por diante, em vez de pecar, passardes o dia praticando boas ações, os anjos do corpo registrarão todas as vossas boas ações no livro do vosso corpo e do vosso espírito. Em verdade vos digo, nenhuma boa ação permanece em branco diante de Deus, desde o princípio do mundo. Pois dos vossos reis e governantes podereis esperar em balde a recompensa, mas vossas boas ações nunca deixarão de ser recompensadas por Deus. E quando entrardes à presença de Deus, os seus anjos deporão em vosso favor, invocando vossas boas ações. E Deus as vê inscritas em vosso corpo e em vosso espírito, e se alegra em seu coração. Abençoa-vos o corpo, o espírito e todos os atos, e vos concede por herança seu reino terreno e celeste, para que nele vivais eternamente. Bem-aventurado é aquele que pode entrar no reino de Deus, pois nunca verá a morte. Bem-aventurado, pois será recebido por Deus, receberá a sua herança, que é a realização de Deus, a bem-aventurança, que é imortalidade. A libertação da roda do Sansara. Continuamos próximo.
Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Tejase Aviravirbhava. Vajranaka Vajradamstra Karma Sayarantaya Tamo Grasa Grasa Om Swaha Abhaya Abhaya Atmani Burishta